Olá, tudo bem, galerinha? Vamos falar um pouquinho sobre formação do território brasileiro, atendendo ao plano de estudo tutorado, né? Fique por dentro dos conteúdos. Primeiro, eu gostaria que vocês observassem esse mapa do Brasil. Observem a configuração territorial do mapa. Olhem o contorno do mapa, certo? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que o Brasil sempre foi assim? Será que o território brasileiro sempre teve essa configuração? Ah, eu sei que alguém já pensou aí. Claro que não, professor. E a resposta é essa mesmo. Claro que não. Então, os senhores irão observar o seguinte, que para chegarmos a essa configuração atual, o Brasil ele teve 400, 500 anos de história. E nós vamos voltar um pouquinho lá no século XVI, quando as terras da colônia brasileira, que hoje, né, hoje é o Brasil, mas nós tínhamos apenas essa região colorida aí. Esse pedacinho aí era a colônia brasileira. E os senhores irão observar o seguinte, que nós temos aí uma linha traçada, que é o meridiano de Tordesilhas, ou Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 por duas potências europeias na época, Portugal e Espanha. Esses dois países definiram o seguinte, as terras que ficarem a leste desse tratado pertencem a Portugal. As terras que ficarem a oeste desse tratado pertencem à Espanha. Muito bem. Então agora o governo brasileiro, o rei de Portugal decidiu então organizar territorialmente essa região aqui. Então ele definiu pela organização territorial a partir das capitanias hereditárias. Observe que nós temos aqui grandes lotes de terras. Cada lote de terra recebeu esse nome de capitanias hereditárias. Passava-se de pai para filho. Então, nós tínhamos aqui, olha, o Maranhão, né, o segundo quinhão, ou seja, a segunda porção, o segundo lote, o Maranhão, primeiro quinhão, o Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Essa era a configuração territorial da colônia brasileira no século XVI. Muito bem. E sabe-se que quando os portugueses vieram para o Brasil, eles tinham interesse muito grande em encontrar nessa região riquezas como ouro, pedras preciosas, mas nós sabemos que, no primeiro momento, isso não aconteceu. Mas o Brasil ofereceu, no caso, na época, a colônia brasileira, ofereceu uma riqueza naquele momento, que era o pau-brasil. Então, eu trouxe uma informação, algumas curiosidades sobre o pau-brasil. O pau-brasil chega a ter 10 e 15 metros de altura e era muito abundante na Mata Atlântica na época do nosso descobrimento pelos portugueses. Ele possui um tronco reto e relativamente fino, a árvore dá flores amarelas lindíssimas e um extrato interior capaz de gerar uma tinta vermelha. Ah, detalhe, existe uma data nacional para o pau-brasil. Por quê? A árvore foi declarada Patrimônio Nacional em 1978, através da Lei nº 6.607, que ainda estipulou o dia 3 de maio como a data oficial da árvore. Essa árvore, ela deu o nome ao nosso país, foi de extrema importância para a economia e a formação do território brasileiro. Mas, professora, o que tem a ver pena de morte com o pau-brasil? Bom, olha que curiosidade legal. Cortar uma árvore de pau-brasil podia ser motivo de pena de morte durante o final dos anos 1700.
Mesmo assim, muitas pessoas vendiam, né, ao preço de R$ 240 por quintal, principalmente no Espírito Santo. O que era o quintal? O quintal era uma unidade de peso que seria equivalente hoje a 60 quilos. Então, eu trouxe aí uma imagem para vocês do quintal. Olha que coisa legal. Um quintal, né, de pau-brasil, hoje seria cerca de 60 quilos. Muito bem. A economia e a formação do território brasileiro no século XVI foi, então, digamos que, impulsionada inicialmente pela nossa madeira símbolo, que é o pau-brasil. Muitos se tornaram ricos com o extrativismo que durou até 1875. 1875 já é século XIX, né? E o pau-brasil foi muito utilizado para a fabricação de corantes, construção naval e marcenaria de luxo na Europa. Então, muito bem, observem que os europeus, desde que chegaram aqui, eles já exploravam as nossas riquezas. Não encontraram ouro, mas encontraram a riqueza gerada pelo pau-brasil. Bom, tá aí uma árvore lindíssima, é o nosso pau-brasil. Muito bonita, as belíssimas flores do pau-brasil. E como eu falei para vocês, na parte interior, né, do tronco, ele possui essa cor avermelhada. É daí que eles fabricavam, né, por exemplo, o corante, que dava condições para as damas europeias, né, agora desfilarem com roupas coloridas, né? Então, o Brasil ele levou alegria à Europa, né? Ele mudou o visual das damas europeias. Bom, infelizmente nós temos que concordar que tudo isso fez parte de uma política iniciada por Portugal aqui, chamada colonialismo. Ou seja, Portugal chegou, dominou, deixou, colocou, impôs, né, a sua cultura, o seu modo de pensar, praticamente começou a trabalhar na mentalidade das pessoas, ou eram convencidas por persuasão, ou simplesmente por pressão, por violência, de forma que os portugueses, então, começaram a colonizar, a povoar, a desenvolver a terra, a fazer a terra produzir. Isso é colonizar. Muito bem. Outra situação triste de se observar é que essa colonização ela foi responsável pela escravização e extermínio dos povos indígenas. Bom, pau-brasil foi então a nossa primeira atividade econômica, né, aqui na colônia. Vamos para a segunda atividade do século XVI, que é a cana-de-açúcar, o produto mais importante da economia colonial no século XVI. Está aí um engenho de cana-de-açúcar. A região Nordeste, ela foi o centro de colonização e urbanização da nova terra. Por quê? O que a região Nordeste possuía? Quais eram os requisitos que a região Nordeste possuía para, então, ser o centro da colônia? Primeiro, a cana-de-açúcar ela precisava de um clima mais úmido e o litoral nordestino ele oferecia essa condição. Clima litorâneo, úmido. O solo, o Nordeste, ele oferece nas regiões mais próximas do litoral um tipo de solo chamado de massapê. E esse solo é propício ao plantio da cana-de-açúcar. Sem contar a proximidade com o mar para serem escoadas para a Europa. Muito bem, aí uma plantação, né, de cana-de-açúcar, um trabalho realizado pela escravização de povos no século XVI. E eu coloquei para vocês aí, só para exemplificar, digamos que para honrar aí a nossa região Nordeste, a cidade de Salvador, grande símbolo aí da cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Bom, precisamos, né, agradecer também
a grande contribuição dos africanos para a formação histórica do Brasil. Além da cana-de-açúcar, até agora nós falamos do pau-brasil, nós falamos da cana-de-açúcar, né, que foram atividades que contribuíram para a formação do território brasileiro. Além disso, nós precisamos lembrar que o gado bovino, ele também foi responsável pelo povoamento do interior do Brasil, né? A pecuária foi uma atividade muito importante, século XVI, século XVII, para a formação do território brasileiro. Além da pecuária, nós tínhamos também a produção do tabaco. A partir de meados do século XVII, o tabaco passou a fazer parte da pauta de exportações da colônia. E para além das terras pertencentes a Portugal, ou seja, para além do Tratado de Tordesilhas, nós tínhamos também atividades que estavam sendo desenvolvidas, como as drogas do sertão. O que seriam essas drogas do sertão? Então, nós poderíamos falar que eram, por exemplo, produtos extraídos principalmente da Amazônia. É por isso, sertão, né, que é a região interior, né, da colônia, e agora nem da colônia, essa Amazônia fazia parte das terras pertencentes à Espanha. Né? Então, ou seja, nós estávamos agora já invadindo as terras para além do Tratado de Tordesilhas. E aí nós tínhamos como drogas a pimenta, o cacau, a canela, o cravo e outros produtos importantíssimos para aquela época. Então é o que eu estou colocando para vocês. Observe, a região onde se extraía as drogas do sertão é essa região colorida de preto aqui. Olha onde que está o Tratado de Tordesilhas, que diz que somente essa parte a leste pertencia a Portugal. Então nós já estávamos invadindo essa região aqui, ó, que na época pertencia à Espanha. As drogas do sertão, é nesse sentido que elas foram muito importantes para a colonização do interior do Brasil, assim como a pecuária, que está colorida aqui de roxinho e que também ultrapassa o Tratado de Tordesilhas. Muito bem. Na maioria das vezes, a extração das drogas do sertão era feita pelas missões jesuíticas, que localizavam no interior do território e aproveitavam da mão de obra indígena disponível. E aí nós não podemos deixar de mencionar a contribuição dos padres jesuítas na catequização e no povoamento da nossa colônia. Bom, e aí nós passamos pelo século XVI, pelo século XVII, muito rapidamente, só ilustrativamente, e agora nós chegamos no século XVIII. E no século XVIII nós já podemos, então, mencionar algumas cidades importantes que se desenvolveram e que influenciaram as áreas à sua volta. Então, nós poderíamos citar, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, São Luís, né, Juazeiro, Salvador, Cabo Frio, só para citar algumas, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Cuiabá, né? Essas áreas aqui coloridas assim tá mais escuro, um cinza mais escuro, eram áreas provavelmente sob a influência dessas cidades que eu citei. Essa região com cinza mais claro, áreas conhecidas e povoadas de maneira mais ou menos estável, mas sem nenhuma vila ou cidade nesse século XVIII. Além do pau-brasil, além da cana-de-açúcar, do tabaco, das drogas do sertão, da pecuária, nós tivemos também expedições bandeirantes nos séculos XVII e XVIII, que foram muito importantes para a formação do território brasileiro. Observem que essas setas aqui, elas partem aqui de São Paulo, né? Elas partem aqui dessa região sudeste do Brasil, né? A seta vermelha, ela indica expedições que se faziam, que se formavam e entravam pelo interior do Brasil à caça de índios para serem escravizados. As setas de verde, elas também entravam pelo interior do Brasil à procura de ouro, mineração, pedras preciosas,
E a seta azul, ela mostra o chamado sertanismo de contrato, ou seja, os bandeirantes, né, as tropas que se formavam aqui, elas eram financiadas, ou seja, eles recebiam para buscar nessa região índios para serem aprisionados, para servirem de mão de obra, serem escravizados mesmo. Os fazendeiros, eles pagavam esses homens para buscarem esses índios, né, infelizmente. Muito bem, mas de qualquer forma, as bandeiras contribuíram para a interiorização e a formação do território brasileiro. O início da exploração, nós já citamos, né? Descoberta de minerais preciosos. Esses minerais, eles foram descobertos aqui, principalmente, olha aqui, ó, coloquei para vocês, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A descoberta do ouro trouxe o aumento da população, milhares de portugueses passaram a vir para o Brasil. Com isso, surgiram várias cidades, escravização, né? Houve um aumento da população escrava e muitas brigas ocorriam, né, entre garimpeiros pelo controle da região de garimpo. Em história, quando vocês estudam lá sobre o processo de colonização, século XVIII, certamente vocês lembram aí da Guerra dos Emboabas, né, como parte dessa luta, desse desejo de domínio sobre a região aurífera. Está aí a pedra preciosa, tão sonhada, né, pelos povos que dominavam o Brasil naquele momento, por todos que estavam aqui, agora no século XVIII. Aqui você tem uma imagem, né, de como era uma bandeira, como se organizavam os bandeirantes, né? E como eu falei para vocês que importantes cidades surgiram no século XVIII, uma delas eu coloquei para vocês aí, Mariana, né? Olha só, linda Mariana, ainda Mariana. E citei Lusiânia como uma cidade também histórica, aí o santuário de Santa Luzia, em Lusiânia, Goiás. Muito bem. Outra atividade importante também para a formação do território brasileiro foi o tropeirismo. Aliás, essa é uma questão do exercício de vocês. Foi o tropeirismo. Por quê? Porque esses tropeiros, eles vendiam suas mercadorias no lombo de mulas e burros, e com isso eles criaram várias rotas comerciais pelo interior do Brasil. Então eles tiveram também uma contribuição muito importante. Pessoal, vocês estão observando que aquele tratado de Tordesilhas, ele já não tinha mais significado. As atividades econômicas já estavam interiorizadas, já tinham ultrapassado o Tratado de Tordesilhas. Então, assinaram um novo tratado, o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Observem como o Tratado de Madrid, né, trouxe aí um aumento para o território brasileiro. O Tratado de Tordesilhas era esse, inicialmente, tá vendo? Só essa parte de laranja ou amarelo aqui pertencia a Portugal. Agora, o Tratado de Madrid, que está representado por essa linha vermelha, ele então, olha, ampliou consideravelmente o território brasileiro. Agora, eu posso dizer que no século XVIII, o Brasil quase que tinha chegado à configuração que ele tem hoje. Muito bem, já que nós caminhamos esses séculos, chegamos agora ao século XIX, e olha que maravilha, que delícia! Outras atividades de destaque, a cafeicultura. O café, ele sustentou a economia brasileira nesse século XIX e até também século XX. Ele foi o grande sustentáculo da economia brasileira. E, obviamente, para o plantio do café, nós vivemos um desmatamento importante, por isso, o café e os impactos ambientais. Está aí uma imagem, né, de pessoas trabalhando na produção do café,
no sacamento do café. Um exemplo aí de uma fazenda de café no estado de São Paulo. E o destaque para a região sudeste do Brasil, como uma região de grande expansão cafeeira, né? Daí nós tínhamos um domínio agora econômico que deixou de ser a região nordeste e passou para a região sudeste. Nós vamos ter a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, né? E com toda a importância das atividades econômicas surgidas no Sudeste, a gente vai viver, então, a transferência da capital do Nordeste para o Sudeste. Ou seja, de Salvador para o Rio de Janeiro. O café era escoado através de ferrovias. Então, ele era levado para o Porto de Santos, como na foto, e do Porto de Santos para o mundo, o nosso principal comprador de café, os Estados Unidos da América. E essa mesma ferrovia que levava o nosso café, ela trazia também no início do século XX, veja que eu já estou chegando no século XX, imigrantes italianos, alemães, japoneses, que foram muito importantes para o povoamento do Brasil e principalmente para o povoamento do sul do Brasil. Muito bem. Chegamos, então, agora nós vamos conhecer algumas atividades secundárias, mas de grande importância também para a economia brasileira. O ciclo do algodão no Brasil. Olha que bonito. A produção do algodão estendeu-se para o nordeste do Brasil, sendo cultivado principalmente na Paraíba, Maranhão e Pernambuco. No século XIX, o algodão era produzido por pequenos e médios agricultores, sendo destinado principalmente como matéria-prima para o abastecimento das indústrias de tecido da Inglaterra. A Inglaterra era uma grande potência industrial, né? Então, do Nordeste para as fábricas de tecido da Inglaterra. Aí uma foto que mostra uma indústria têxtil britânica. Além do algodão, nós também vamos citar o mercado do cacau, que ao longo do século XIX foi muito importante para o desenvolvimento, principalmente do sul da Bahia. E por falar em cacau, o que vem na nossa cabeça? Um delicioso chocolate! Muito bem! E agora o látex e a exportação da borracha no século XIX. Então, dê uma olhada nessa imagem. Você pode imaginar olha, lá no século XIX, né, desfilando pelas ruas da Europa, pelas ruas com esse automóvel maravilhoso, Europa, Estados Unidos, e no século XIX, você com essa pompa toda aí, muito bem. Aí isso aí virou moda na Europa e nos Estados Unidos. Então, com a ampliação e a diversificação da produção industrial, o látex, extraído nas seringueiras na região amazônica, ele se tornou um dos principais produtos de maior valor comercial da época, porque daí se fabricava a borracha. E a borracha, na Amazônia, ganhou mercado mundial, principalmente porque era de grande interesse dessas empresas estrangeiras, né? Muitas pessoas foram atraídas também para a região amazônica, então a borracha ela foi importantíssima também para a economia brasileira. E aí a gente chega no século XX. O que dizer do século XX? Olha, não dá para colocar nesse vídeo, mas nós vamos fechar. Já que a gente está falando de formação do território brasileiro, nós vamos então citar algumas questões, alguns tratados que foram importantes também para a formação do território brasileiro. Não vamos citar todos, mas eu quero mencionar aqui para vocês o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, que gerou a anexação do atual estado do Acre, a consolidação da soberania brasileira sobre uma pequena área do estado de Roraima, em 1904, e a legitimação de uma grande área que corresponde à parte oeste do Amazonas, por meio do Tratado de Bogotá, além do grande avanço tecnológico e científico que marcou o século XX. Então, desse modo, o Brasil assumiu os contornos fronteiriços que conhecemos
nos dias atuais. E eu encerro, então, o nosso vídeo com essa frase, né, que é uma música, né, muito bonita. Brasil, meu Brasil brasileiro. Conhece? Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos meus versos. Muito bem. Eu, então, agradeço a vocês pela presença, pela participação. Muito obrigada.